Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa TV Tributária pelo YouTube e à coluna Tributando pelo portal Roma News. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber em nossa coluna o professor Fernando Favacho. Ele, além de professor universitário, também é advogado, tem o título de especialista, mestre e doutor em Direito Tributário lá pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e aqui em Belém exerce a função de coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Para nós é uma grande alegria receber o Dr. Fernando, porque trata-se de uma pessoa de extrema relevância para o direito tributário aqui em nossa cidade. Fernando, meu amigo, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo entre nós. Tá bom, obrigado a vocês. Estou aqui domingos finalmente, obrigado pelo convite. Acho que a gente se conhece há muito tempo, né? E fico feliz de saber que você seguiu a carreira de advogado tributarista. Eu fui estagiário do Dr. Fernando, com ele aprendi muita coisa, é uma figura dotada de extrema inteligência, de muitos conhecimentos na área do direito tributário e aqui hoje nos brindará com toda essa sua experiência falando sobre aspectos relevantes do fenômeno da tributação. Fernando, você se apresentou, eu apresentei você, aliás, dizendo toda a sua qualificação. Você é professor, você é advogado, você tem titulação acadêmica. De que maneira todas essas suas competências ajudam o Dr. Fernando Favacho no exercício de cada uma delas? Quer dizer, elas se complementam, elas se ajudam, elas se atrapalham? Como é que você encara esta situação? Bom, vou começar um pouco polêmico. Eu acho que, em primeiro lugar, elas se atrapalham. Porque quem acha que vai virar um advogado melhor por ter feito mestrado e doutorado, está muito enganado. Por você ter feito especialização, você vai se tornar um advogado melhor porque a especialização ela tem um caráter profissionalizante. Mas o objetivo da carreira stricto sensu, mestrado e doutorado, é se tornar um pesquisador e um professor. E não ser um melhor advogado, um melhor julgador. É claro que quando nós lemos um clássico, nós nos tornamos pessoas melhores. Mas ninguém faz a propaganda, leia Dom Casmurro para se tornar um ser humano melhor. Não funciona assim, né? Então, acho que indiretamente, a longo prazo, ajuda. Mas a curto prazo, quem está cursando mestrado sabe o que eu estou falando. Advogar e fazer mestrado ao mesmo tempo, você está tendo que dividir Eu faço a brincadeira com os alunos, é como se você pegasse um boi, e sabe o T-bone, que é a melhor parte da carne, ali, que é o teu domingo à noite, o momento de descanso, é aquele momento em que a carreira acadêmica quer seu. Ele quer o seu melhor momento. Ele não quer aquele momento que você está cansado. Aquele momento que você está cansado não serve para a carreira acadêmica. Por outro lado, a advocacia também te exige uma extrema atenção. Então, eu diria que no início são sim conflitantes, ainda que lá na frente possam se complementar. Agora, você falou da especialização como algo com uma preocupação técnica para o cotidiano. Você, aqui em Belém, é o responsável pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, do qual eu fui aluno. Aliás, eu continuo sendo aluno porque ainda estou lá fazendo o curso de processo tributário. O IBET, ele tem uma visão, ao mesmo tempo prática, mais profunda do direito tributário. E parece-me que é uma novidade aqui em Belém, este pensamento. Você tem consciência da responsabilidade que recai sobre você, né, na coordenação do IBET e, ao mesmo tempo, claro, na inserção de tantos profissionais no mercado de trabalho, profissionais que vão ter uma visão diferente do tradicional, principalmente em relação àquilo que nós vemos na vida acadêmica em Belém. Você tem noção do grau de responsabilidade que você tem coordenando o IBET aqui em Belém? Domingos, em primeiro lugar, eu vou considerar um grande elogio que você está me fazendo, tá? Mas eu acho que uma vez eu estava na reunião de coordenadores que acontece no Congresso Brasileiro de Estudos Tributários, que já está na sua 15ª edição. Eu estou desde a primeira lá. E aí,
Em 2012, nós trouxemos o IBET para Belém, junto com outros 2 coordenadores, que eram o Eduardo Brasil e o Michel Aberneto, também advogados tributaristas de renome. E quando nós trouxemos para cá, a primeira vez que eu fui para uma reunião de coordenadores no congresso, eu olhei e eu disse assim, gente, será que eu converso ou se eu peço autógrafo? Porque aqui tem Gabriel Ivo, Tarek Mussalem, Mariel Biqueiroz, tem tantos outros, não vou parar agora, né? Rodrigo Dalla Pria. E eu ficava olhando assim, gente, eu não posso estar no meio desse pessoal, né? Alguma coisa está errada. Mas aconteceu que a primeira vez que o IBET veio para Belém foi sob coordenação do professor Fernando Scaff, muito tempo atrás. E depois o IBET parou e depois voltou comigo, né? Voltou em 2012. O IBET mesmo existe há 45 anos, há mais de 45 anos. E foi fundado pelo próprio Rubens Gomes de Souza, né, que é um dos autores do Código Tributário Nacional. E hoje ele é presidido por Paulo de Barros Carvalho, que é o titular e emérito da PUC e da USP, né, certamente o maior nome de direito tributário vivo do Brasil. E como foi trazer para cá? A gente fez um congresso em 2009 e em 2009 trouxemos nomes que Paulo de Barros Carvalho, Eurico de Santi, que é um dos autores do Imposto sobre Bens e Serviços hoje, José Eduardo Soares de Mello, Roque Antônio Carrasa, Helenilson Cunha Ponte, Fernando Falcuri Scaff. Então tivemos grandes nomes nessa época e nós, já que em 2009 o congresso tinha sido um sucesso, nós resolvemos repetir em 2012 e ter essa ideia de trazer a especialização. Qual era a ideia? Ter a mesma especialização de São Paulo aqui, com os mesmos professores da PUC e da USP que o IBET utiliza, os mesmos. Então, nós trouxemos um curso para cá e no início começou uma ciumeira dos professores locais, alguns amigos até, falavam, como assim que você vai trazer um curso e os professores locais, você não está prestigiando os professores paraenses? E, de fato, eu recebi essas críticas. Mas, com o tempo, eu vi que foi muito boa a novidade. Naquela época, nós já éramos o 23º IBET, hoje são 32. E sobre a responsabilidade, eu acho o seguinte, hoje nós temos ex-alunos no Tribunal Administrativo de Recursos Tributários, temos ex-alunos no Tribunal, aqui na Secretaria de Finanças do município de Belém, na CEGEF, em Ananindeua, todos ex-alunos do IBET. E o IBET, nacionalmente, uma vez fizemos uma pesquisa que dos 70 conselheiros lotados dos contribuintes, porque são 90, só que só tinham lotado 70, 34 eram ex-alunos do IBET. Então, o IBET tem muita força, realmente ele tem a preocupação não só de te entregar um diploma, e aliás, já te adianto aqui que 20% dos alunos do IBET são reprovados todos os semestres. Então, a gente tem 50 alunos, estatisticamente 10 vão reprovar, porque no curso não é fácil. E isso também foi uma outra barreira para romper, ou seja, aquela barreira do pagou, passou. E eu sei que hoje existem especializações muito boas em Belém também, mas o IBET continua com esse charme. Se eu tivesse que colocar o charme a mais do IBET, além, é claro, da coordenação de Paulo de Barros Carvalho, dessa ideia de seguir com uma filosofia própria, especialmente do construtivismo lógico-semântico, e também de trazer sempre doutores, ou seja, gente da academia, e que estão na prática, ou seja, nenhum professor do IBET só é doutor ou só está na prática, ele tem que ter os dois. Tem que ter escrito algo sobre aquilo que faz, para haver realmente a interseção. Eu diria que o charme principal do IBET está no fato de que não é um mero agrupamento simples de professores. Eu noto que muitas especializações ou cursos de graduação são assim, pega fulano de tal que esse cara é bom, esse aqui está atuando na área, traz, como se fosse um conjunto de pessoas boas. O IBET não é só isso, são pessoas boas que pensam em comum. Então, atualmente está acontecendo o curso de processo tributário analítico. Os professores de lá escrevem artigos juntos, um escrevendo sobre o artigo do outro, comentando, debatendo, se encontrando toda semana. Então, não é mero conjunto de professores, são conjuntos de professores coordenados. E isso é muito importante para que o aluno saia com uma certa unidade. Quando nós fomos finalmente fazer uma pesquisa com os alunos sobre o que o IBET tinha de melhor, muitos responderam o seguinte, o método, que é o método do debate, ou seja, que valoriza a experiência que o aluno traz, e em segundo, Domingos, o fato de que não é só de direito tributário que a gente está falando. A gente está falando de direito. Muita gente fala, nossa, minha primeira aula de teoria geral do direito real foi aqui no IBET.
Ou seja, nós estamos falando de como é que o aluno se forma sem saber o que é norma jurídica? Como? Eu não sei, mas se forma, entendeu? E aí a gente tem que, de certa forma, consertar isso. Então, acho que a minha responsabilidade muito é ligada, se eu tivesse que colocar uma frase em teoria geral do direito. Eu quero que você fale algumas considerações sobre alguns aspectos que eu vou colocar para você. Como é que você enxerga a graduação, a pesquisa acadêmica? O que é o construtivismo lógico-semântico? Como é que ele se insere nesse contexto? Os alunos de graduação estão tendo uma boa preparação? A pesquisa acadêmica, ela tem sido levada a séria ou tem se transformado mais em um espaço de militância política do que de pesquisa acadêmica relevante? Bom, eu sabia que você ia me perguntar da graduação. Alguns colegas de São Paulo me criticam dizendo que eu não devia estar dando aula na graduação, né? Porque na graduação o aluno ele tem pouco conhecimento para debater com você, então você acaba não crescendo. Muitos professores de graduação reclamam disso. Eu acho que o ensino de graduação, per se, ele é um bom motivo, independente desse seu crescimento intelectual direto. Porque você está tendo como se tivesse um contato com o que a comunidade acha que é o direito tributário. Então, eu vou até utilizar alguma linguagem aqui mais jovem, porque eu acho que quando eu falo com a graduação, eu estou falando de alunos de 20 anos, tá, Domingos? E eu tenho 37. Mas, por exemplo, um aluno meu brincou, professor, essa matéria é matéria filler? Ou seja, matéria que é só para constar, porque na verdade podia não ter? E eu já admito, já contesto dizendo, olha, não, o direito tributário ele está intimamente ligado à teoria geral do Estado. Então não tem como você falar hoje de Estado sem falar de tributação. A gente não invade outro país para ganhar dinheiro, eu não sei que o Brasil funciona, a gente se sustenta cobrando tributo. E o tributo tem 100% a ver com cidadania. Então nós estamos falando 100% de direito, tributário é direito e ponto final. Não é uma matéria optativa, como antigamente, até que, Domingos, era levado como se fosse ciência das finanças, sabe? Você é uma espécie de matéria da contabilidade. Era naquele tempo em que o direito tributário era ligado ao financeiro? Sem didaticamente, dúvida, pelo menos? Sem dúvida. Aliás, inicialmente mesmo era ciência das finanças, porque a ideia era o seguinte, a pessoa ia fazer direito, então era uma pessoa letrada necessariamente, filho da nobreza, então ele ia ser um prefeito, governador, né? Nós tivemos vários presidentes formados em direito. Então, hoje não, hoje a ideia mesmo é passar, fazer um concurso, passar na prova da OAB, a ideia mudou totalmente. E aí o que aconteceu, a meu ver, na graduação? De quando eu fiz, né, em final da década de 90, que eu fiz de 99 a 2004, para hoje, eu fiz o FPA. E lá sempre existiu militância. Eu não sou contra a militância. Eu acho que é muito interessante que você tenha um ambiente para o debate. E ela, de fato, você nunca está desideologizado. Não existe isso. O que eu acho é que acontecia na prática é que tinha gente que ia para a faculdade unicamente para pregação política. Então, era aquele aluno que não assistia a aula, é aquele aluno que entrava na aula para fazer bagunça, às vezes. Então, eu acho que isso não é militância, a meu ver. Na verdade, isso é alienação. Isso sim é alienação. Porque o aluno sai de lá sem saber direito e, às vezes, sem saber política. Porque o curso de Direito ficava tentando um meio termo, sabe? Uma espécie de grande curso de Sociologia do Direito. Isso aconteceu no mundo todo, tá, Domingos? Isso tem na França, tem muitos lugares, tá? É que hoje, o que aconteceu? E especialmente porque hoje nós temos muitas faculdades privadas e que têm metas, tá, diretas, né? Então, com exceção de algumas faculdades, como as universidades públicas e aquelas particulares que basicamente têm professores vindos das públicas, a maioria, hoje das particulares, pensam em metas. E a meta é ligada diretamente à prova da OAB. Tá? Então, a prova da OAB virou hoje o norte das faculdades. Eu não estou criticando, dizendo que é ruim. Também não estou dizendo que é bom. Tá? Tem coisas boas e ruins. A coisa boa é que deu o norte. Por exemplo, eu via o programa antigo de direito tributário e era basicamente filosofia da tributação. Por exemplo, se fosse hoje, sei lá, a pessoa ia ler Mises, ia ler Liam Murphy,
Thomas Nagel ia falar sobre mito da propriedade, que é muito interessante. Em algum momento ia ler sobre Marx, que eu acho que é uma coisa que podia estar em economia política, por exemplo. Mas você não ia estudar, por exemplo, o Código Tributário Nacional. Tá? Ia estudar uma espécie de direito constitucional, alguma coisa por aí. Hoje, o programa é prova da OAB. Tá? Na faculdade que eu dou aula hoje, ela tem uma pegada mais empresarial, mas eu noto que o programa, em geral, é prova da OAB. Então, por exemplo, você não vê direito financeiro, ou seja, nós estamos para um outro extremo. Hoje você não vê direito financeiro, vê direito tributário, um pouquinho do financeiro você vê no tributário. E veja, direito financeiro é muito relevante, tá? Juridicamente, o impeachment foi por causa de direito financeiro, né? Agora, o pessoal do direito financeiro tem uma vida fácil, né? Por quê? Porque nós do direito tributário cuidamos da arrecadação e só querem saber de gastar. Gostei. Não é isso, mais ou menos? Gostei, sim. Eles se preocupam em resolver os problemas do mundo, mas nós é que corremos atrás da arrecadação. Olha, finalizando, eu acho que a prova da OAB ela acabou virando um norte, tá? E o lado ruim é que a gente deixa de ver a parte realmente principiológica para focar mais no que vai cair, nas peças. Você acaba deixando de ver as peças que o fisco faz, porque um dia você pode ser fisco, você pode passar no concurso de procurador, mas como a prova do OAB foca no contribuinte, porque você vai ser advogado, então eu noto que as próprias provas, o conteúdo está muito focado para a prova. Agora deixa eu te responder aí quanto a esse ponto que você falou. Do direito financeiro. O direito financeiro, como diria o Celso de Barros, que é um amigo meu hoje que está na assessoria do Senado, ele diz o seguinte, que é o avesso do tributo. Porque nós falamos sobre tributo e o direito financeiro é o avesso. São dois lados da mesma moeda. Quando a gente vai falar com a população, eles sabem muito bem disso. Por exemplo, quando ele diz o seguinte, olha, eu acho errado pagar tanto tributo e não ver o serviço para a gente. Nesse específico ponto, está todo mundo certo. O problema são questões muito mais profundas. Por exemplo, quando você nasce, já tem rua asfaltada. Você não contribuiu. Você não contribuiu para isso. O segundo, o dinheiro que é arrecadado é para fazer coisas também. Você não está pagando de volta um produto que você já comprou. Então, por aí a gente começa a entender que as necessidades estão aí. E como eu já comentei com outras vezes com você em outras conversas, Domingos, o estado natural do ser humano não é a riqueza. Não é a riqueza. Então, nós estamos construindo essa riqueza. E a gente constrói da forma mais civilizada possível, que é através dos tributos. Ou seja, a gente não está invadindo uma propriedade, a gente não está fazendo uma guerra. A gente está num grande condomínio, isso eu falo no meu primeiro dia de aula, num grande condomínio chamado Brasil. E aí todo mundo aqui está contribuindo. É verdade que tem umas taxas condominiais complicadas, é verdade que muita gente não gosta do síndico, é verdade que também algumas pessoas que estão chegando agora estão tendo que juntar dinheiro para pagar o FGTS lá do porteiro que está sendo demitido há 30 anos. Eu sei que tem esses problemas, mas ainda assim é a forma mais civilizada da sociedade trabalhar. E é por isso que pagar imposto é sim fundamental. Só que também é fundamental nós entendermos nossos direitos. Nós somos dois lados de uma mesma moeda. É tão fundamental que você escreveu um livro em que você pesquisou o conceito de tributo. Você foi atrás da definição do conceito de tributo. Qual a relevância, Fernando, de nós definirmos o conceito de tributo nesse contexto de vida civilizada, nesse contexto de geração de riquezas, nesse contexto de uma academia que precisa dar respostas concretas para a comunidade? Você escreveu isso, quero que você nos diga por que é importante definirmos o conceito de tributo. Eu fui do Tax Justice Network, que é uma ONG internacional, né, que, de certa forma, o principal motivo deles é combater paraísos fiscais, que é uma causa muito justa. Mas eu fui ver o manual deles, né, e eu olhei assim, uma hora eles falavam que era tributo lá. E aí eu fiquei muito chateado, porque lá eu perguntei para uma colega, disse assim, vem cá, aqui nesse manual de vocês não está... Deixa eu perguntar uma coisa, me explica o que é uma multa? Aí lá, sei lá, você passa um sinal vermelho e você tem que pagar uma multa, ou seja, você cometeu um ato ilícito.
Então, aí eu falei, e qual a diferença de uma multa para um tributo? Ah, é que um tributo você paga por algo ilícito, você não cometeu nenhum crime para pagar um tributo. Aí eu falei, então dá uma olhada no manual de vocês. E não estava escrito lá que tributo não é sanção de ato ilícito. E ela ficou pasma, que ela viu, se você está informando a população o que é um tributo, ela tem que entender que você não está punindo ninguém. Então, o mero fato de você entender que o tributo não pune ninguém, cria um civismo. Você não é punido porque você está pagando uma taxa condominial. Ainda que a gente tem algo muito relevante quanto a isso. Cesare Beccaria era um filósofo que falava de direito penal e ele chegou à seguinte conclusão. Não era bom que o Estado pegasse o dinheiro das multas e gastasse com despesas comuns. Era bom que o Estado pegasse o dinheiro das multas e gastasse com a prevenção daqueles crimes que foram cometidos. Porque senão o Estado vai começar a querer que você cometa ilícitos. E quando alguém fala em fábrica de multa de trânsito, eu lembro do Cesare Beccaria. É isso, exatamente? Olha, no momento em que você pega o dinheiro das multas de trânsito e gasta com asfalto, eu acho que é sim uma indústria. No momento em que você gasta esse dinheiro com prevenção de acidentes, aí eu acho correto. Então, vejam só, o dinheiro do tributo, separar tributo e multa, é um primeiro passo de conceituar tributo. Separar o ilícito do lícito. Nós pagamos tributos porque nós estamos contribuindo com a sociedade e não porque nós fizemos algo de errado. É por isso também que todo mundo tem que pagar. Por isso que não pode ter uma classe de favorecidos que não vai pagar tributo. Ótimo, nós temos que pagar tributos, mas nós temos uma Constituição que nos protege contra o poder extroverso do Estado. É uma Constituição que hoje, pelo menos, é altamente contestada. Parece-me que a nossa Constituição ela já não consegue dar respostas satisfatórias, certo? E aí, Fernando, existe uma proposta há muito tempo, inclusive, de reforma da tributação. Se você fosse reformar alguma coisa, o que você reformaria? Nossa, antes eu tenho que te responder um negócio. Os alunos, quando eles estão, quando eu estou dando aula de unidade, eles ficam revoltados. Que é uma coisa que em 88 ninguém fica revoltada. Que é o seguinte, eu falo, olha, vou falar de forma bem genérica aqui, tá? Olha, a igreja não paga imposto, partido político não paga imposto, imprensa não paga imposto. Como assim, professor? Essa imprensa não paga imposto? Como assim partido político não paga imposto? Eu falo, olha, mas foi feito em 88, no calor, não foi uma Constituição perene, entendeu? Foi uma Constituição realmente, a meu ver, feita no calor da época, o que é muito ruim. Tá? Então, a Constituição vai ter esses problemas. Mas, já que nós estamos falando de conceito de tributo, vai ter uma coisa boa também. Por exemplo, o foco na legalidade, na compulsoriedade por lei. A Constituição veio com uma reforma tributária. Né? Naquela época, o imposto territorial rural era estadual. E hoje a Constituição é federal. Entendeu? Só que na prática é o município que cobra, porque em todo lugar tributo sobre a terra é municipal, enfim. Mas notem que houve uma tentativa de reforma de algum jeito. Por outro lado, houve um engessamento. Porque quando você diz que alguma coisa é constitucional, eu crio um problema. O administrador, ele não consegue mudar nada sem mudar a cabeça do Congresso inteiro. Então, veja só, nós temos uma Constituição que... Imagina você conversando com o alemão, Domingos. Você fala assim, não, porque lá o alemão falando que a Constituição dele trata da divisão dos poderes, mas também trata dos princípios fundamentais. E você vai falar assim, não, a nossa trata da conta de luz, que pode vir na fatura de energia elétrica, a COSIP. Gente, pelo amor, né? Mas... Do Pedro II, gente, do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Gente, parece um protocolo ali, parece uma coisa de portaria. Mas foi preciso isso para alterar o sistema tributário. O que eu alteraria? Eu acho que a ideia do imposto sobre bens e serviços é importante. Tá? Eu acho que tem que ter a simplificação nesse sentido. Tá? Não acho que o direito tributário tem que ser tão simples, porque simplificação pode significar também injustiça em muitos momentos. Né? Honestamente, eu nem acho que o simples seja simples, eu acho ele super complexo. Não é. É terrível, cara. O Simples Nacional é uma tragédia. Não é? E também, por outro lado, a outra alteração que poderia ser feita, além do imposto sobre bens e serviços, é algumas que eu acho que foram boas. E eu vou ser polêmico pela segunda vez agora. Eu gostava do CPMF. Sério? Eu gostava porque ele é insonegável e ele tem um aspecto muito bom
que ele não é custoso. Tá? É muito interessante ler a tese de doutorado do Paulo Arthur Cury, que também é paraense, e ele fala isso no trabalho dele, não sobre especificamente CPMF, mas sobre o custo que é você cobrar tributos. Veja só, 20% das pessoas que preenchem imposto de renda erram. Tá? Precisa de um maquinário enorme para se cobrar imposto de renda. Um computador superpotente da Receita Federal, fiscais, contadores. Tem um americano, um filósofo americano, um pensador americano que falava assim que uma das principais funções do imposto de renda é perturbar a paciência do contribuinte. E é o que a gente está vendo agora em abril, né? Todo mundo maluco, perguntando se é cego ou monocular isento ou só o cego dos dois olhos. Eu tenho um caso no escritório desse. Então assim, é isso que é imposto de renda, E o ficar cheio de dúvida. ISS, quantos municípios cobram ISS? Meu Deus, cara, aí começa o ISS é um pesadelo. Parece que é feito por, assim, com o máximo de respeito a quem pensou, tá? Mas parece que é feito por quem vivia na capital, São Paulo, e achou que os 5.000 municípios tinham aquela estrutura toda para cobrar, né? E aí a gente tem aquelas cidades ilhas, né? Uhum. Tem uma brincadeira também que a gente nota que a maioria das editoras são de uma cidade do interior de São Paulo, que a gente fala no nome dessa cidade e automaticamente a gente já pensa em sonegação, porque deram um jeito de cobrar muito pouco ISS lá, e aí por aí vai. Agora é o seguinte, Domingos, vamos ser justos. Duas coisas. Em primeiro lugar, se a reforma tributária vier, não necessariamente é para melhor. Tá. Pode vir perfeitamente para pior, Roca Rasa fala isso. Segundo, o Brasil, ele é um continente, cara. Ele é muito diferente de estado para estado, tem 26 legislações de ICMS, 27, e é normal que cause problemas. Tem problemas na Europa também. Uma vez o presidente do Banco Mundial veio no Brasil dar uma palestra e ele falou assim, que olha, vocês não têm problemas diferentes do resto do mundo. O chato é que vocês têm todos ao mesmo tempo. Adorei. Só isso, né? Fernando, me diz uma coisa, como é que você pensa a atuação dos tribunais superiores em matéria tributária? E eu quero que você nos responda a partir de um trabalho que você escreveu sobre insumo. Você sempre vai atrás dos conceitos das coisas para nos ajudar. Você foi atrás do conceito de insumo para fim de recolhimento de PIS e COFINS e o STJ nos deu uma resposta em um julgamento, em uma análise de um caso concreto. Você ficou feliz com o andamento do caso no STJ e qual a sua visão sobre os tribunais superiores? Vamos lá. Em primeiro lugar, fiquei feliz porque eu achava que ia ser pior. Eu pensava que você ia falar que ficou feliz porque eles tinham citado você. Eu achei injusto porque é o seguinte, olha, eu me considero discípulo de um filósofo chamado Charles Sanders Peirce, e o Peirce, ele dizia o seguinte, ele também se preocupava em conceituar, né? E o pragmatismo, ele conceitua através das consequências concebíveis, né? Então, vejam só, quando eu escrevi o conceito de tributo, eu estava preocupado em estabelecer os critérios, né? Quais critérios eu posso dizer que aquela exação é tributária? Existe uma compulsoriedade legal? Sim. Não é exceção de ato ilícito? Ok. Em dinheiro? Então, fui pegando os critérios e fui dizendo que aquilo era tributo ou não era. Quanto a insumos, eu vi que ainda que nós tenhamos um conceito de insumo, ele existe a partir dos fatos. Então, por exemplo, primeiro ponto, luva é insumo? Eu só vou saber se é insumo ou não a partir da prática. Se eu estou congelando o frango e a Anvisa me diz que eu só posso pegar o frango utilizando luva, eu tenho que ter a luva para fazer insumo, para fazer o frango. Então, notem que aquilo é insumo. Então, é o mesmo que dizer o seguinte, o remédio numa farmácia, ele é um produto, mas no hospital ele é insumo, porque eu não vou fazer curandeirismo ali. Camisinha, é o exemplo clássico da camisinha. Camisinha. Esse é um caso engraçado, foi comentado pelo Natanael Martins, né, porque ele era do Conselho de Contribuintes, e ele diz o seguinte, que camisinha é insumo porque você compra para fazer teste em vaso sanitário que é exportado, porque lá fora você joga os dejetos, absorvente, camisinha, papel higiênico, se joga no vaso sanitário e dá descarga. Então aquilo vira insumo. Eu tenho um caso mais curioso para te passar. Qual era o caso? Aliás, qual é o caso? Bom, ele é verdade, tá? Na Austrália, a prostituição é legalizada, né? Quer dizer, na verdade, ela é
ela é contabilizada, melhor dizendo, porque quando quando o profissional do sexo vai declarar imposto de renda, ele tem que colocar lá, por exemplo, ele pode abater a gasolina que foi gasta para ir no cliente, camisinha, qualquer brinquedo sexual pode abater. Vou parar por aqui, tá? Mas ele pode, e tem a legislação descrevendo. Agora, e a legislação descreve, olha, roupa íntima que não seja sensual, não vai abater. Então, nota que tem aquela consciência de o que eu vou gastar para eu obter aquela renda. Então, de fato, o insumo, ele é um conceito prático. Não tem como eu ficar imaginando aqui e ficar tentando unicamente subsumir a partir do meu conceito prévio, sem olhar para a realidade. E a realidade vai te trazer, a realidade dos julgados, isso segundo Peirce, você vai olhando a realidade, você vai criando um prognóstico. Então, por exemplo, se você me pergunta hoje se eu gasto com pallet, tá? Eu vou transportar produto, tá? Vou transportar maçã, sei lá, vou transportar bacuri para ficar uma fruta paraense aqui. E você precisa de pallet para encaixar o bacuri, aquele pallet ele é insumo, porque senão ele vai chegar todo machucado lá, entenderam? Então, eu penso que o insumo ele parte da realidade. Então, não pode partir de uma lista do IPI, até porque não tem a ver. Era o que a Receita usava, né? A Receita tentou emplacar essa ideia, tá? E até que o CARF mesmo começou a mudar. Aí, no recurso especial, o STJ considerou que é esse conceito mesmo. Mas esse problema ainda existe no STF, porque ainda falta o STF se pronunciar com vigor o que seria a não cumulatividade do PIS/COFINS, porque o imposto de renda, é difícil falar de não cumulatividade de impostos sobre a renda, sobre o patrimônio. A gente costuma falar de não cumulatividade sobre impostos indiretos, como ICMS, IPI. Agora, o PIS/COFINS, como ele é conexo ao imposto de renda, mais propriamente seria falar de um sistema de abatimento de créditos. Eu comprei e eu abato isso. Agora, dizer que é não cumulativo, eu vou ficar com o professor, tem um professor que diz, de Campinas, que ele fala o seguinte, o correto, ele falava assim, que o correto não seria dizer não cumulatividade, seria ser cumulativo com abatimentos. Ou ele ia dizer mais o seguinte, que saudade, ele colocava assim, que saudade do imposto cumulativo, simples, sem essa confusão toda que tem, que agora só tudo vira briga. É terrível, né? É terrível. Fernando, para nós nos encaminharmos para o final da nossa conversa, eu queria que você nos dissesse se de alguma forma o Jean, teu amigo, nosso amigo, certa vez me disse que é um apaixonado por literatura. Eu também sou apaixonado por literatura, tenho, modéstia à parte, um hábito de leitura. Eu sei. Você tem também. Você acha que a literatura ajuda o advogado no exercício da sua profissão? Eu acho que sim, eu vou te contar um caso. Eu estava na sala de aula, eu sempre falo assim para o aluno, que se você não gosta de ler, não vai para o direito, não perde tempo. Se você vai gastar não sei quanto por mês, fora o seu tempo, junta com 3 amigos aí, vai fazer outra coisa. Eu não estou dizendo que as outras coisas são indignas, não. Tem muita coisa digna, mas para o direito não tem sentido o aluno me perguntar o que é suprimir na hora da prova. Uma prova sobre isenção, o que é suprimir, gente, você não sabe o que é suprimir, não saber escrever a palavra isenção. Mas aí eu chego num caso, hoje de manhã eu estava fazendo um prefácio de um livro de um aluno que está escrevendo sobre classificação, inclusive classificação das espécies. E eu lembro de um caso de um livro, que é um livro que me tocou muito, inclusive ao Jean também, ele que me apresentou esse livro, e depois eu apresentei para a minha eterna orientadora, que é a Clarice von Ortzen, né? Clarice von Ortzen de Araújo, que ela é semioticista, e já apresentei para várias pessoas, tá? O meu irmão também, né, que é contador também, e ele fala sobre um professor, um aluno do interior, né, que vai para a faculdade, vira professor, e a vida dele parece ser simples, mas é de uma riqueza de vivência linda, né? E o professor pergunta para ele uma cena sobre Shakespeare, o que ele achou daquilo?
E na época, o Stoner, quando ele entra na faculdade, ele não é ainda, ainda não cursava literatura, ele cursava agronomia, uma coisa assim, mas literatura é uma das matérias que ele tinha que cursar obrigatoriamente. E ele para e ele não consegue responder. Ele não consegue responder sobre Shakespeare porque ele está tocado por aquilo. Ele sente a emoção daquilo e a emoção não deixa. E o professor fica extremamente satisfeito com a resposta, porque ele vê que naquele não responder dele, ele viu um apaixonado por literatura. No caso do direito, vejam que nós do construtivismo lógico-semântico podemos dizer isso com tranquilidade. Direito é texto. É a linguagem, né? A linguagem é papel. Não existe essa de nasci com direitos, meus direitos estão aí, só falta colocar no papel. Não, o seu direito é o que está no papel. Para o direito, que é uma linguagem artificial, uma linguagem de sobrenível, para o direito você só nasce com o papel e você só morre com o papel. Você só nasce com a certidão de nascimento e só morre com a certidão de óbito. Você só vende se tem nota fiscal ou se vem um auto de infração constituindo aquele ato. Então, se tudo é linguagem, se a tua matéria-prima é linguagem, como é que pode existir um bom advogado sem entender linguagem? Sem entender que aquela é a sua ferramenta? Sem entender que o teu texto vai depender de um contexto? Direito é texto, é um jogo jogado com texto. Meu amigo, olha, eu realmente devo agradecer a Deus pela tua presença, pela tua generosidade sempre, Fernando. Obrigado. Nós temos muita coisa para falar, né? Mas infelizmente o tempo é curto. Nós renovaremos a entrevista avançando para aspectos outros relevantes também, não é? Você voltará ao nosso canal, você entrevistará outras pessoas junto comigo também, mas hoje eu quero te agradecer de verdade a tua presença, a tua gentileza habituais. O professor Fernando, como disse, é um grande nome do direito tributário aqui em Belém, é uma figura de grande relevância para a nossa atividade. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença, nós esperaremos o seu retorno aqui. A você que nos acompanha pelo YouTube, pelo portal Roma News, por todas as mídias sociais, muito obrigado pela gentileza de nos acompanhar todos os dias quando nós postamos os conteúdos. Fernando, palavra final. Domingos, muito obrigado. Tenho orgulho de dizer que você foi meu estagiário. Fui estagiário, verdade. Verdade. E tua carreira brilhante, tenho acompanhado. Tenho acompanhado os seus programas também, gostei das últimas entrevistas, adorei a entrevista com o Argos, viu? O Argos Simões. Não é? Com o Jean Cimei também, com o Eduardo Brasil. E queria te dizer que está sendo um prazer, tá? E eu gostei muito de você ter falado que existe essa importância da divulgação no IBET, mas eu acho que eu posso retribuir esse elogio dizendo que você também está tendo essa importância. Eu acho que quem está assistindo os teus programas e quem está vendo o teu empenho na área está abrindo a cabeça para poder enxergar a tributação de outra forma. Então, meus parabéns para isso também. Muito obrigado, meu amigo.